Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Sabe como é bom para o pregador quando o hino fecha com a mensagem? Eu estava estudando e essa mesma frase, como um farol, apareceu no meu estudo lá. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém. Terceiro domingo do mês, então é o culto missionário. Culto onde falamos sobre missões, sobre pregar o evangelho às pessoas que estão distantes e que estão próximas também. Essa mensagem, a mãe pediu se eu podia preparar uma mensagem. E quando ela falou para mim, eu falei, mãe, não quero. Domingo passado, mãe? Eu falei, não quero. Segunda-feira eu fui correr e falei, Deus, me usa conforme a tua vontade. Me usa, Senhor. E quando cheguei de volta, você não vai pregar. Eu falei, então é a confirmação de Deus que eu pedi para Deus me usar, né, irmãos? Então a gente tem que obedecer à voz de Deus. Amém? Hoje eu vou contar uma história para vocês de um José. Nós, ouvimos tantas histórias bíblicas e às vezes queremos ser aqueles personagens, Salomão, Davi, ser como às vezes como Paulo. Mas tem personagens na Bíblia, irmãos, que não são tão conhecidos, mas que têm uma rica história por trás deles, que traz ensinamentos para nós gloriosos. Eu tive esse contato com essa história fazendo o ITQ da igreja, e essa história para mim me impactou muito, mudou minha vida. A história de um José. José, chamado Barnabé. Quem aqui já conheceu a história de Barnabé da Bíblia? Já estudaram Barnabé na Bíblia? Levante a mão aí, quem conhece, para eu ver como é que vai estar assim o nível. Barnabé. Tem uma irmã lá, a minha esposa, que já ouviu bastante de mim lá em casa, A mãe. Barnabé, você veja, irmãos, vocês vão ver a importância deste homem para o Evangelho. E é uma história pouco conhecida. Livro de Atos, capítulo 4, lá no verso 32. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre a história de um José. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Abram suas Bíblias, liguem suas Bíblias também. A gente tem que ligar a Bíblia. Vou ler aqui mesmo. Diz assim, então, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, uma única. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Em outras traduções está lá como filho da consolação ou exortador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Vamos orar então, irmãos, nos colocando na presença de Deus, para que Deus fale com nós nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Espírito Santo, meu amigo, continua conosco. Usa a minha vida, Senhor Deus, nessa noite. Usa a minha boca, Senhor Deus, que fale aos corações das pessoas que estão aqui, Senhor Deus. Que elas entendam a importância de sermos discipuladores, de sermos encorajadores, de sermos tutores de alguém, Senhor Deus Todo-Poderoso. Entendamos também a obra missionária tão importante para a Tua igreja, Pai. Usa a minha vida, Pai. Abençoa aqui, Espírito Santo. Assim oramos a Ti, Pai, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. A vida de Barnabé. Um exemplo a ser seguido. Esse texto que eu li, em Atos 4,
é o início da igreja primitiva. Logo depois do Pentecostes, a igreja iniciou ali, e aqui são os primeiros passos que a igreja está dando. Então, há grandes conversões, né, naquele momento, pessoas são mudadas da noite para o dia, impactadas a vida delas. E esse homem, né, José, da ilha de Chipre, uma ilha muito rica que existia próximo ali, conhece o Evangelho, tem o primeiro contato com Jesus, e essa vida dele é transformada. A ponto dele vender tudo que ele tinha, vender um sítio que ele tinha e entregar aos pés dos apóstolos e dizer assim, a partir de hoje, minha vida é somente para Jesus. Eu quero ser um missionário na obra de Deus. Eu quero me desprender, as coisas do passado ficam. Agora eu estou aqui, disposto a ti, Jesus. Esse é o primeiro impacto que ele tem, José. Com o passar do tempo, os apóstolos começam a observar a vida desse José. O coração dele, a mente dele, e eles apelidam ele. Eles vão apelidar ele de Barnabé. O que quer dizer Barnabé? Não é o nome dele. Barnabé é um apelido para ele. Bar, quando você vê na Bíblia, é filho. Quando vem, fala assim, Bar Jonas, filho de Jonas. Né? Quando você vê Bar Jesus, filho de Jesus. E Barnabé, o Bar é filho, e Nabé quer dizer consolador. Então, o nome, o apelido dele é Filho do Consolador. Quando Jesus subiu aos céus, né, ele falou uma frase, falou assim, eu estou indo para o Pai, mas enviarei para vocês o Consolador. Esse homem, quando passava, quando frequentava os lugares, os apóstolos olhavam para ele assim, esse homem é o Filho do Espírito Santo. Esse homem carrega nele o Espírito Santo de Deus. Já imaginou, irmãos? Nós que convivemos no meio aqui evangélico, sabemos que o Espírito Santo faz a obra em nossa vida e muda nós, né, que eram pessoas totalmente perdidas, transforma a nossa vida. Mas que honra as pessoas olharem para você e dizer assim, esse homem é um filho de Deus, é um filho do Espírito Santo, nele carrega o Espírito Santo. Esse homem, o Consolador, ou o motivador também, ele é um homem que, quando Paulo se converte, está a caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus, Paulo volta, né? Ele é crente. Paulo estava perseguindo a igreja, então agora ele se converteu com aquele encontro com Jesus. Então Paulo, a primeira coisa que ele faz, ele vem para Jerusalém frequentar a igreja em Jerusalém. Porém, os irmãos da igreja ficam com desconfiança, porque há pouco tempo atrás Paulo era um matador de crente e agora ele está frequentando a igreja. Quantos de nós, às vezes, já não se deparamos com situações de chegar em alguns locais e as pessoas olharem para nós com desconfiança? Olhar assim, será que essa vida mudou mesmo? Próprio dentro da igreja. Será que houve transformação mesmo na vida deste homem? Paulo passou por isso, a ponto dos judeus na época lá quererem matar Paulo. Tamanho era a perseguição e desconfiança em cima dele. Imaginou, irmãos, Paulo aqui dentro da igreja, né? Ele era totalmente contra nós, falava nas redes sociais aí que esses crentes não prestam, falavam coisas más, perseguia, surrava e batia. De repente ele entra pela igreja, pela porta aqui. Qual seria a nossa reação? Barnabé, ao ver que todo mundo estava excomungando ele da igreja lá, chama ele para um canto. A Bíblia fala assim, que ele tomou para si. Ele pegou o Paulo, levou para a casa dele e conversou. Paulo, conte minha história. Como é essa história tua da conversão em Damasco aí? E Paulo contou para ele como foi a mudança na vida dele, o que aconteceu, como foi a experiência dele, ficar 3 dias cego, né? E depois a cura, o milagre lá em Ananias orou por ele. Então, Barnabé se compadece ali daquele momento e fala assim, não, Paulo, eu entendo você e quero que você, eu vou cuidar de você. Mas os cristãos continuavam com desconfiança. E Barnabé, percebendo isso, fala assim, Paulo, sabe o que é melhor fazer? Vai para Tarso.
Volta para Tarso, lá, para tua família. Fica lá com eles. Deixa aqui que eu vou dar um jeito. E nesse período, a Bíblia vai falar que é mais ou menos 9 anos, Barnabé cuidou de Paulo. Se, quem sabe, não tivesse um Barnabé na vida de Paulo, quando Paulo se converteu, cuidando dele, quem sabe não teríamos mais de 13 cartas escritas no Novo Testamento. Esse foi um cuidado que Barnabé teve com Paulo. Barnabé, ele também, quando a igreja começa a crescer ali em Jerusalém, e a mensagem começa a chegar em outras cidades, a Bíblia diz que os apóstolos se reuniram e falaram assim, a mensagem nossa está chegando em outras cidades aí. Vamos mandar quem para poder abrir um novo ponto em outra cidade. Eles se reuniram e falaram assim, o único que pode ser é Barnabé. E Barnabé é enviado para Antioquia. Lá em Antioquia ele começa a obra missionária. Barnabé é o primeiro missionário da igreja a sair e abrir igreja. Ele passa um tempo, ele volta de lá, conta o que está acontecendo em Antioquia, a mudança que está vendo na vida das pessoas. E quando ele retorna, ele fala assim, está na hora de nós abrirmos uma igreja lá em Antioquia. E ele fala assim, eu preciso de alguém para ir comigo, eu não posso ir sozinho. E quem que ele leva? Leva Paulo. E lá eles ficam pregando durante 1 ano, mais ou menos, a Bíblia fala, 1 ano inteiro. Eles ficaram pregando lá. E lá em Antioquia, a mudança na vida das pessoas e na vida de Barnabé e de Paulo era tão grande, assim, eles viam a presença de Deus, que lá em Antioquia é a primeira vez na história que as pessoas que frequentavam a igreja são chamadas de cristãos. É lá na cidade de Antioquia, através de Barnabé e de Paulo. Olha que importância, irmãos. Nós somos chamados de cristãos, mas os primeiros a serem chamados de cristãos foram Barnabé e Paulo. Cristãos, que quer dizer pequenos cristos, imitadores reais de Jesus Cristo. Eles seguiam à risca os ensinamentos de Jesus, por isso que eles eram chamados de pequenos cristos. Isso é a importância de um homem que não é tão, a história dele é tão contada. Então a igreja começa a crescer, eles começam a trabalhar, eles voltam para Jerusalém está passando um momento de dificuldade, eles ajudam a igreja a crescer, e chega uma hora que está na hora de eles fazerem a segunda viagem missionária deles. Então, eles se reúnem novamente, e agora vão em uma equipe, agora são mais. Agora já tem Silas e já tem João Marcos. Mas João Marcos, numa viagem missionária que Paulo fez, ele abandonou ele no caminho. Era um jovem meio inconsistente, meio rebelde, assim, abandonou no meio do caminho ele. E João Marcos está indo junto com eles. Paulo fala, João Marcos eu não quero com nós. Qualquer um, menos João Marcos. E isso foi uma discussão grande entre Barnabé e Paulo. A Bíblia fala em Atos 15 que os dois ali tiveram um desentendimento muito grande por causa de João Marcos. Barnabé, sábio, fala, tudo bem, Paulo. Você vai com Silas. Vai nessa viagem missionária com Silas. E eu fico aqui em Chipre e cuido de João Marcos. Então Paulo vai. A segunda viagem missionária dele, e abre as igrejas, e a história do Evangelho começa cada vez mais a ficar conhecida naquele ambiente. Quem foi Marcos? João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Olha, outro homem importante que Barnabé está cuidando. A Bíblia fala que desse desentendimento ali foram 13 anos até um chamado missionário de Paulo para ele. João Marcos, ele era um jovem um pouco rebelde, a Bíblia vai dizer, mas segundo alguns teólogos contam que é na casa de João Marcos que é feita a Santa Ceia, segundo alguns teólogos. É na casa de João Marcos, ali no livro de Atos, que o Pentecostes desce. Esse jovem frequentou esse ambiente evangélico, vendo os poderes sobrenaturais de Deus. Muitas vezes vemos jovens frequentando esses momentos, nossa aqui, mas por rebeldia, inconsistência, ou não ter um cuidado, acaba se desviando muitas vezes.
Ontem o pastor usou um termo no encontro de jovens, que estava uma bênção lá, achei interessante. Tenha um treinador. Tenha um treinador. Nós temos nosso treinador aqui. O pastor disse, nosso treinador. Tenha um treinador para a vida. Todo atleta que é de elite tem um treinador. E Marcos teve esse treinador. A importância de Marcos para o Evangelho, que é o primeiro livro, né, o primeiro Evangelho escrito é o livro de Marcos. Mateus e Lucas são baseados no livro de Marcos. Vocês estão vendo, irmãos, que às vezes uma história que não era tão conhecida nossa, de uma pessoa na Bíblia tão importante para a propagação do Evangelho. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja falando assim, eu quero ajudar, eu quero fazer a obra, né? Eu quero trabalhar. Mas às vezes nós precisamos cuidar de uma pessoa. Essa pessoa às vezes é tão importante para Deus que ela pode alcançar milhões de pessoas. E através da tua vida. Olhe para os irmãos que estão aqui na igreja hoje. Olhe para alguém que está aqui. Veja quem que você pode cuidar. Quem é a pessoa que você pode às vezes estar orientando. Quem é aquela pessoa, às vezes, que é inconstante, às vezes até rebelde, que você poderia estar aconselhando. Mas o aconselhamento não é de um dia. Para você ter a confiança da pessoa, leva-se tempo, leva-se cuidado. Aos poucos você vai conquistando as pessoas que você vai, que estão com momentos difíceis. Não é qualquer um que chega e se abre para você. Então você deve conviver com essas pessoas. Tire, olhe, veja quem que pode ser essa pessoa que você pode cuidar. Que essa é uma obra missionária na nossa vida. Falamos em missões, olhamos às vezes para as nações, ou para a África, vou para a Ásia, né? Eu quero pregar ao mundo. Mas as missões verdadeiras começam dentro da nossa casa, começa dentro do nosso trabalho, começa a nossa roda de amigos, começa no nosso colégio. É aqui que começa a obra missionária. É nesse pequeno local onde você está, que ali Deus vai despertando em você. E conforme você vai alimentando esse conhecimento sobre Deus, esse desejo de você ver o Evangelho crescer e prosperar, é ali que Deus vai te dando mais ferramentas e você vai crescendo e você vai aumentando. E o reino vai crescendo e o reino vai aumentando por causa de uma atitude tua, de lá no teu trabalho, na tua casa cuidar. Às vezes é difícil, irmãos, nós pregarmos para a nossa família. É difícil. A gente se esforça. A gente tem feito, às vezes, de tudo para trazer eles para a igreja. Não é fácil. Mas pode ter certeza, irmãos, que eles estão olhando para a tua vida. Eles estão olhando, eles estão abrindo a Bíblia da sua vida. Estão observando, dia após dia. E conforme a tua persistência, a tua busca, o teu buscar vai transformando a vida deles. Eu sempre uso o exemplo da mãe, por 9 anos buscando. Há uns anos atrás eu preguei, nessa semana de carnaval mesmo. E agora, antes um pouquinho, eu lembrei. Eu frequentei muito carnaval na minha vida. E hoje, para honra e glória de Deus, meu carnaval, minha festa em Jesus é na igreja, glorificando a Deus e pregando o Evangelho. Louvado seja Deus. Eu achava, muitas vezes, que aquela alegria lá era a festa. Mas depois que eu conheci Jesus, a minha vida transformou, irmãos. Dia após dia, eu venho acrescentando em minha vida essas coisas bênçãos que Deus tem feito. E essa obra missionária de Barnabé, nós temos que tirar lições dela para a nossa vida. Então, a partir de hoje, cada vez que você lembrar dessa história, desse estudo, lembre desse homem de Deus que mentorou Paulo, que mentorou João Marcos, cuidou desses 2 homens, que segundo alguns teólogos, Marcos vai ser um substituto de Paulo, segundo alguns teólogos. Então, a importância de você ter alguém em cima disso. Uma lição que nós tiramos para a nossa vida. Praticar o encorajamento. Procure sempre incentivar as pessoas ao seu redor.
elogiando suas habilidades e virtudes e oferecendo apoio em momentos difíceis. Seja um motivador, irmãos. Quando pessoas virem até você querendo falar mal de alguém ou querendo intoxicar você com negatividade, seja você a diferença. Motive a pessoa a não falar mais isso. Fala assim, irmãos, vamos orar? Vamos orar sobre isso. Ou se alguém falar alguma coisa, não alimente, não dê mais carta para ela, não aumente ali o desejo dela de irar-se. Quando houver alguém que chegar a contar para você algum desejo, tocar no louvor, mas nunca cantou, incentive, motive essa pessoa. Eu adoro quando as pessoas chegam e falam para mim assim, quero fazer tal coisa, tenho o desejo de fazer tal coisa. Eu sou uma pessoa que incentiva, eu sou uma pessoa que encoraja os outros. Esse tempo atrás, um colaborador meu chegou e falou para mim assim, Jean, eu quero abrir uma assistência técnica para mim de celulares. Meu funcionário chegou e falou para mim isso. Eu falei, esse é o seu desejo? Eu falei, esse é o meu desejo. Eu falei, então tá bom, Deus te abençoe, vou te ensinar como que você tem que fazer. E ensinei ele, porque eu entendo o que é de Deus para mim é meu e ninguém tira. Entenda isso, irmãos, não tenha medo de alguém querer passar a perna em você, porque o que é teu ninguém tira. E eu abençoei ele, ensinei ele, e ele montou o negócio dele, e está sendo feliz. E eu estou sendo próspero e feliz no meu negócio também, porque é para a honra e glória de Deus. Seja esse incentivador, esse motivador. Olhe para as pessoas ao teu lado, aqui dentro da igreja, motive as pessoas a trabalharem, a estarem juntas, unidas, reunidas, para o bem. Busque a reconciliação. Em situações de conflito ou desentendimento, tente sempre a reconciliação e a paz. Assim como Barnabé fez ao ajudar Paulo e João Marcos a se reconciliarem. Seja a pessoa da paz. Quando se vê conflitos na família, seja você a pessoa da paz, que apazigua a situação. Porque essa briga que teve entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, com o passar dos anos, 13 anos, como eu comentei, João Marcos acompanhando Barnabé, Paulo chega no fim da vida dele, e ele escreve carta ao Timóteo, no fim da vida dele, falando assim, aquela passagem conhecida, completei a carreira e guardei a fé. Nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, agora encontre Marcos e envie ele para me ajudar, porque agora ele é útil para mim. Entendeu aqui, irmãos? Você entendeu o que eu falei aqui agora? Paulo pede que ele falou assim, Paulo excomunga Marcos no começo, mas pelo cuidado de Barnabé na vida dele, lá no fim da vida de Paulo, quem que ele chama para estar do lado dele? Marcos, aquele rapaz rebelde, porque foi mentorado por alguém de Deus que tinha fé, que era um homem de Deus. A importância de termos pessoas dessa ao nosso lado. Então seja a pessoa da paz. Quando Barnabé entendeu que não dava mais, ele falou, tá bom, vai com Silas. Vai com Silas. Deixa que eu fico aqui com o João Marcos. E a história é essa. Cuidar das necessidades dos outros. Esteja sempre atento às necessidades das pessoas ao seu redor, buscando ajudar e servir as pessoas de forma prática, assim como Barnabé fez ao vender uma propriedade para ajudar os necessitados. Primeira coisa que Barnabé fez, se desprendeu de tudo. Se entregou totalmente para Jesus. Se entregou totalmente para a obra missionária. Então agora eu chego em casa, vendo tudo que eu tenho, irmão, e vou seguir a Cristo agora, é isso que você está me falando, que Barnabé fez isso, eu tenho que fazer isso? Não precisa, irmãos. Se Deus tocar no seu coração de fazer isso, faça. Porque Ele vai sempre te sustentar. Mas Ele também pode te prosperar tanto, a ponto que você seja um investidor da obra. A ponto de você ajudar qualquer situação que tenha, você seja uma coluna dentro da igreja. Mas para isso, você tem que vender a sua propriedade, o seu coração, e entregar ele para Jesus. Para você ficar nessa dependência total dele. Senão, se você ficar pegado a coisas, pode ter certeza que não vai prosperar. Agora, a partir do momento que você se entrega, confia, você vende tudo que você tem, pode ter certeza
Deus vai te prosperar muito. Tenha uma visão missionária. Esteja sempre atento às oportunidades de compartilhar o Evangelho e de ajudar a espalhar a mensagem de Cristo. Assim como Barnabé fez em sua viagem missionária com Paulo. Ter uma visão missionária, irmãos. Nos próximos dias estaremos iniciando aqui na igreja novamente o projeto de células. O projeto de células é muito importante para o crescimento da igreja. Eu falo isso com propriedade por causa que eu tive acesso ao Evangelho dentro de uma célula. Há mais de 15 anos atrás. Então eu sei a importância que tem esse trabalho na igreja. O pastor Disseu veio com esse propósito aqui, de cuidado. E para células, a gente precisa ter pessoas disponíveis que queiram o mesmo cuidar um do outro. Por isso a importância. Se você às vezes não se acha um líder, não se acha preparado como um líder de célula para poder alimentar, para poder ser passar o estudo, seja um anfitrião. Abra sua casa. Dê a opção de alguém chegar lá na tua casa e você conseguir trazer os teus vizinhos, amigos, famílias e parentes. Nós estaremos trabalhando nisso nos próximos dias. Estamos montando uma equipe para nós aprofundarmos no estudo, para entregarmos para você o melhor estudo possível para você poder chegar na sua célula e resgatar. Nós já vemos com o pastor, nós já sonhamos uma igreja cheia, uma igreja lotada. É isso que nós sonhamos com o projeto de células. E aqui é a visão missionária de Barnabé, porque eram pequenas as igrejas da época no começo, quando eles foram começando ali, a ponto que eles se conheciam muito, que eles entendiam a necessidade de cada um. A reunião deles era diária. Então eles tinham uma comunhão muito grande que eles entendiam, eles sabiam o que cada um estava precisando. E é isso que a célula vai tentar entender, que muitas vezes o pastor, o líder, ele não tem o acesso a vocês lá, não tem tempo. Né? Quanto mais a igreja crescer, mais difícil vai ficar. Mas nós, cuidando de um, pode ter certeza que o reino vai estar muito bem estabelecido. O Espírito Santo vai estar convencendo as pessoas. Então é isso. Se prepare. Ajude nós em oração. Ajude nós intercedendo por esse projeto aqui dentro da igreja, projeto de células. Que logo, logo nós estaremos fazendo alguns treinamentos, primeiro para os líderes, depois para a igreja, para vocês se conhecerem e entenderem qual é o meu dom natural. Para que eu estou aqui dentro da igreja? Qual foi o motivo que Deus me chamou para mim estar sentado? Será que é só para mim ser membro ou também gerar discípulo? Então nós vamos fazer um trabalho aqui, um treinamento que está dentro do ITQ, que é o treinamento de líderes descobrindo o seu talento, o seu dom natural. Eu fiz esse treinamento e lá deu que eu era de ensino. Falei, fechou? Eu amo essa parte. Mas às vezes lá tem servo, lá tem governo, lá tem profeta, lá tem admoestação. São 7 dons naturais que você tem dentro de você e às vezes você não sabe. E a partir do momento que você se conhece e você sabe aquilo que dentro de você, a tua vida muda, irmãos. Eu sempre eu sempre gostei do estudo, mas a partir do momento que houve a confirmação, você trabalha de uma forma diferente, você se entrega de uma forma diferente. Então por isso vai ser a importância desse treinamento aqui dentro da igreja. E por último, ser um discipulador. Busque sempre ajudar pessoas a crescerem na fé, no conhecimento de Deus, assim como Barnabé fez ao discipular Paulo e João Marcos. Seja um discipulador. Ajude pessoas, encoraje pessoas. Quando eu estava preparando essa mensagem há um tempo atrás, um irmão me ligou e, como nós conversando, ele estava numa situação bem difícil, tinha acontecido uma briga, e ele falou assim, eu quero desistir de tudo. Ele falou, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de nada. Ele estava revoltado, um pouco ele tinha razão, um pouco ele não tinha. E a gente foi conversando mais de 50 minutos no telefone, e eu fui tentando mostrar o outro lado para ele, né? Porque também você tem que saber isso, também tem que saber a hora de você também demonstrar uma pessoa. E eu chegando, conversando para ele, falando, foi uma conversa muito boa. No outro dia, ele me ligou e falou assim, obrigado por você ter falado isso comigo ontem. Hoje eu sou um outro homem.
É isso, às vezes, irmãos, que a gente tem que deixar, às vezes, o Espírito Santo nos olhar. Eu falo isso porque uma pessoa é um íntimo meu, então eu tive a liberdade de cuidar, assim como ele cuida de mim, eu também cuido dele, e é isso que vai formando, que teve momentos na minha vida que eu estava também pensando em desistir, e essa pessoa também me encorajou. Então essa é a importância de você olhar para o lado e ver um irmão para te encorajar também, para estar junto com você, para te discipular e também ser discipulado por você. Isso é o trabalho hoje do terceiro domingo de missões. Esse culto que é voltado para vocês entenderem que nosso trabalho não é para ficar aqui só sentado. Deus não chamou para isso, Deus nos chamou para nós fazermos a obra. Esse momento para nós virmos aqui na igreja é um momento para nós irmos para o batalhão, treinarmos e irmos para fora buscar mais pessoas para o reino cada vez estar crescendo mais. Esse é o intuito de estarmos aqui reunidos, sendo fortalecido, buscando Deus, buscando a presença de Deus. É isso que Deus chamou para você estar aqui, irmãos. É isso. Cada um dentro de vocês é um missionário. Vocês às vezes podem parecer que não, mas podem ter certeza que em algum momento da vida de vocês já falaram de Jesus para alguém. Isso é uma obra missionária. E a partir de hoje, se você nunca falou, a partir de hoje, tome o exemplo de Barnabé e comece a falar do Evangelho. Comece a se colocar disponível. Deus, estou aqui, disponível. Usa-me conforme a tua vontade. Quando você menos espera, você está falando para alguém do amor do Evangelho. Está falando do que Deus fez na sua vida. Eu quero concluir a um chamado para vocês. Cada um de nós sejamos encorajadores. Que possamos cuidar uns dos outros como irmãos e irmãos em Cristo. E assim cumprir o mandamento que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Que assim sejamos motivados pelo exemplo de Barnabé a viver para a glória de Deus e para a expansão do reino aqui na terra. Glória a Deus, irmãos. Eu convido vocês a ficarem de pé. Nós estaremos orando agora, pedindo a Ti, Jesus, que o Senhor nos envolva, o Senhor nos use, nos capacite. Eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quando você começará a sua obra missionária? Qual é o dia? Qual é o momento que você vai começar a sua obra missionária? Essa pergunta o Espírito Santo faz a você. E a quem você pode discipular e encorajar hoje? Peça para o Espírito Santo, para Ele te direcionar nisso. Assim oramos. Pai querido, louvo a Ti, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Pai. Espírito Santo, meu amigo, meu consolador e encorajador, meu motivador. Pai, te peço em nome de Jesus, que essa palavra, usada ao exemplo de Barnabé, seja para a nossa vida, Pai, o nosso guia. Que através da vida, o exemplo de Barnabé, nós também possamos, ó Pai querido, ser motivadores, ser encorajadores, ó Pai querido, e possamos gerar Paulos, gerar Marcos, ó Senhor Deus, para o crescimento do Teu reino. Que aquela palavra diga que o Senhor apareça e eu diminua, Pai querido. Sim, oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa a minha vida, usa cada um que está aqui, Senhor Deus, para que seja um missionário, para que leve a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu reino cada vez cresça ainda mais. Ó Espírito Santo, eu te louvo, Pai, eu te louvo por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, levando o Teu nome, Senhor Deus, levando a Tua palavra, Senhor Jesus. Louvo a Ti, Pai querido, oro a Ti, agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Continua com a pergunta, irmãos. Quando você começará a sua obra missionária? Amém? Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, que todos batam uma linda salva de palmas para Jesus. Amém?